após o impiedoso calvário de Jesus, Públio Lentulus retorna intensamente ao trabalho de busca ao filho sequestrado, organizando uma reunião entre os servos que eram mais próximos à criança. Submetidos ao mais rigoroso inquérito, nenhum dos humildes escravos demonstrou possuir qualquer tipo de cumplicidade no rapto, inclusive Semele, que está, neste momento, sendo interrogada pelo próprio senador. Como pôde testemunhar em Cafarnaum, ordenei pessoalmente o castigo a alguns encarregados da vigilância noturna de minha residência. Mas reconheço agora que agi precipitadamente, pois tais homens não mereciam tamanha punição. Você sabe que não admito castigos físicos às mulheres, embora isso quase tenha ocorrido com a sua companheira Ana, devido ao seu atrevimento e desrespeito à minha autoridade. Sei que você era a principal ajudante nos cuidados do pequeno Marcos. Então me responda, serva. Você viu ou ouviu algo de anormal na noite do sequestro? Gostaria muito de poder ajudá-lo a resolver este problema angustiante, senador. Mas, infelizmente, nada de estranho passou aos meus olhos e ouvidos naquela trágica noite. E o que fazia no momento do sequestro? Estava em companhia da serva Ana, em seu aposento. Então, escrava, jura por todas as suas crenças que não carrega nenhuma culpa na consciência por esse crime imperdoável? Sim, senador. Declaro do fundo da alma a mais absoluta inocência. Pois então, volte aos seus afazeres e comunique ao povo de Jerusalém que prometo um prêmio de 5.000 sestércios para quem trouxer de volta o meu filho desaparecido. Todas as servas que tratavam diretamente do pequeno Marcos são, então, obrigadas a colaborar com os escravos na procura da criança através das praças e ruas de Jerusalém. Em mais um dia de buscas, aproveitando estar sozinha, às proximidades da casa do amigo André de Gioras, Semele resolve fazer uma visita ao sítio onde o judeu cultiva oliveiras, vinhedos e o seu maior tesouro, o pequeno Marcos Lentulus, que dorme num aposento afastado. Fiquei sabendo que o romano desgraçado está oferecendo 5.000 sestércios a quem lhe apresentar a criança. Verdade! Trata-se de uma enorme soma em dinheiro romano que certamente ninguém ganhará fácil neste mundo. Não esteja tão certa disso, minha amiga. Não entendo o que quer dizer, André. Bem, na verdade, como sabe, eu sou um pobre vendedor de uvas que jamais sonhou possuir tamanha fortuna. E se não fosse o meu justo e ardente desejo de vingança, seria o caso de irmos juntos abocanhar essa respeitável quantia? Sem dúvida! E no meu caso, que tenho ainda menos posses que o amigo, o dinheiro seria um presente do céu! Tem tido notícias de Benjamin? Ora, como sabe, André, meu noivo viaja há mais de 2 meses pela região da Galileia. Ainda não resolveu marcar o nosso casamento devido a inúmeras dificuldades para comprar aquela casinha próxima ao lago de Cafarnaum, onde desejamos constituir o nosso lar e criar os nossos filhos. Oh, Semele, de minha parte pode ficar descansada porque farei tudo para ajudá-la a realizar o sonho do matrimônio. Muito grata, meu nobre amigo. Bem, agora preciso voltar logo ao trabalho e relatar ao senador, mais uma vez, que nada descobri sobre o paradeiro do filho raptado. Não vá ainda, Semele. Ao mesmo tempo, nas termas suntuosas do palácio de Salvio Lentulus, Fúvia repousa na piscina de água morna e perfumada, com a satisfação estampada no olhar. Algumas servas distribuem pétalas de rosas vermelhas no seu redor, quando são surpreendidas pela chegada repentina do guardião Sulpício Tarquínios. Sumam daqui! Preciso falar a sós com a senhora Fúvia.
Sulpício? Mas quanta ousadia! Como tem a coragem de vir aqui a essas horas? Relaxe, minha amada, relaxe. Seu marido me ordenou que a vigiasse constantemente. Estou apenas cumprindo meu dever. Suma daqui! Sálvio pode chegar a qualquer momento. Sua beleza fica ainda mais profunda quando mergulhada no perfume das rosas. Não me venha com falsos galanteios, Sulpício. Você ainda não me explicou o que tem a ver com aquela serva de Lívia Lentulus. É apenas uma moça desequilibrada, Fúvia. Mas muito atraente para uma escrava. Se descobrir que me trocou por aquela miserável, prometo lhe entregar ao meu marido. Teria mesmo coragem de revelar a Sálvio Lentulus que sou eu o amante misterioso da esposa? Jamais, Sulpício. Diria que você anda me assediando todos os dias e que merece ser punido com a morte. De volta à residência de André, vamos encontrar o judeu caminhando em direção à adega, enquanto Semele permanece na varanda do sítio. Espere um momento, Semele. Eu quero que prove do meu vinho mais nobre. Precisamos comemorar o êxito do nosso plano. Sozinho no interior da adega, ele seleciona um vasilhame de vinho espumante e claro, entornando o líquido com fartura numa taça antiga. Em seguida, discretamente, André vai até o seu quarto, onde apanha um pequeno tubo, derramando sobre a taça algumas gotas da poção mortal. Querida Semele, você poderia continuar viva se não surgisse esse prêmio maldito que te condena à morte. Uma soma de 5.000 sestércios constitui tentação à qual não poderia resistir, ainda mais às vésperas do casamento. O que posso fazer? Nada me resta senão desejar boa viagem ao reino eterno das sombras. E depois disso, ninguém além de mim mesmo saberá neste mundo que em minha casa existe um escravo com o sangue nobre de um aristocrata romano. Em seguida, o judeu mistura o veneno infalível no vinho espumante e retorna à presença da amiga, que ingere, satisfeita, todo o conteúdo da taça, partindo em direção à casa do senador Lentulus, feliz e despreocupada. Mas, ao cair da noite, já em seus aposentos, Semele começa a experimentar uma sensação de incrível mal-estar, encolhendo-se imediatamente em seu leito. Um suor frio e incessante começa a lavar o rosto já descorado da jovem serva, quando Ana entra no quarto estranhando o recolhimento repentino da amiga. No auge da aflição, Semele já sente o espírito se desvencilhando do cárcere do corpo, quando tenta exclamar algumas palavras do fundo de sua agonia. Ana, estou morrendo. Tenho a consciência pesada. Não diga isso, Semele. Confiemos em Deus e em sua infinita piedade. Sinto que é tarde. Eu apenas queria um perdão. Ana compreende que a jornada da amiga neste mundo chega agora ao fim. E ajoelhando-se ao lado do corpo imóvel de Semele, suplica emocionada ao Messias. Jesus, receba em seu reino misericordioso a alma de minha jovem companheira, perdoando-lhe as faltas graves que possa ter cometido na vida. Horas depois, o médico chamado para examinar o cadáver declara oficialmente que a jovem escrava sofreu um ataque cardíaco fulminante, sequer imaginando a verdadeira razão daquela morte tão rápida e incomum. No dia seguinte, Públio parte com a família de volta a Cafarnaum para estabelecer-se de vez na residência campestre, onde espera permanecer durante algum tempo.
A viagem é triste, depressiva, sem que o senador e a esposa troquem sequer um olhar, embora os numerosos servos, com exceção de Ana, não cheguem a perceber a separação do casal. Ao cair da noite, já na residência, a pequena Flávia, ainda triste com a morte de Semele, está agora no seu quarto, em companhia da alma sensível e confortadora de Ana. Mamãe disse que Semele pediu perdão a Messias antes de morrer. Por quê, Ana? Será que ela fez algo errado? Todos nós erramos às vezes, minha querida. Mas a misericórdia de Jesus e do Pai que está no céu é grandiosa o bastante para acolher a todos no reino da luz e da alegria. Mas o profeta de Nazaré podia ter perdoado Semele sem tirar-lhe a vida. Jesus não tirou a vida de nossa amiga. Apenas aliviou-lhe a dor e o sofrimento. Então, devemos rezar muito por ela, para que ela não fique sozinha no reino de Deus. Sim, Flávia. Ore bastante. A alma de Semele ficará muito feliz. Agora vamos descansar. Daqui a pouco o senador virá até aqui lhe desejar boa noite. E, como sabe, ele não gosta da minha presença nos seus aposentos. Ana, por que o papai não fala mais com a mamãe? Passados alguns dias em Cafarnaum, o senador Lentulus está agora em seu gabinete particular, redigindo uma mensagem para o amigo Flamínio Severus. Como sabe, caro amigo, permaneço ainda na Palestina apenas pelo desaparecimento misterioso do pequeno Marcos. Este lugar, que por um lado trouxe a cura de minha filha, possui almas perigosas e vingativas como a de Fúlvia. Por isso, peço-lhe que haja a favor do regresso de meu tio Sálvio a Roma o mais breve possível, a fim de que a esposa o acompanhe em sua permanência na sede do Império, livrando-me de sua presença odiosa. Falando em Fúlvia, vamos encontrá-la neste momento em companhia do guardião Sulpício, caminhando na enorme praça central de Jerusalém, às proximidades do templo. Por acaso está sabendo que a sua amiga morreu há alguns dias, guardião? Amiga? Que amiga, Fúlvia? Aquela jovem escrava que você andou seduzindo em Cafarnaum. Ela faleceu repentinamente. Uma morte bastante suspeita. Semele? Não é possível. Sinceramente, Sulpício, eu não acredito que tenha se interessado por aquela serva inexperiente. Bem, mas agora é tarde. Tarde demais para refletirmos sobre este assunto morto e enterrado. Mas como? Fúlvia, não. Você não teria coragem de... De tirar a vida daquele ser desprezível? É claro que não. Afinal, os deuses já se encarregaram de realizar o meu desejo. Mais do que nunca, Fúlvia acredita que os deuses realmente estão ao seu lado. Tudo parece dar certo nos seus planos de intriga e inveja. No entanto, cada vez mais longe de se descobrir a verdadeira causa da morte de Semele, o segredo de André de Gioras permanece oculto nas sombras do túmulo da jovem escrava. De volta ao gabinete de Públio Lentulus, o senador prossegue escrevendo sua mensagem ao amigo Flamínio. Figura tão ou mais cruel quanto Fúlvia, só mesmo a do governador Pilatos. Durante toda a minha permanência na Palestina, trabalhando ao lado do governador e de seus assessores particulares, pude comprovar pessoalmente numerosos escândalos administrativos, sobretudo após o julgamento do profeta. Por isso, Flamínio, peço também o seu auxílio em outro assunto importantíssimo. Colocar as autoridades romanas a par dessas ocorrências gravíssimas, de modo que, rapidamente, o governador seja removido para outra região do império. Ao mesmo tempo, em Roma, no terraço de mármore da família Severus,
Plínio ainda se recupera das lesões sofridas em Jerusalém, caminhando com dificuldade, auxiliado pelo escravo Saul. Me solte, judeu. Eu posso andar sozinho. Desculpe, senhor. Eu estou apenas seguindo as ordens de sua mãe, que pediu para ajudá-lo nas caminhadas pelo palácio. Está bem, mas não precisa chegar tão perto. Você sabe que não gosto do contato físico com os escravos. Senhor Plínio, lembra-se quando disse que na casa do velho judeu da Palestina havia uma criança chorando? Não me venha com mais perguntas. Prefiro apagar da lembrança aquele terrível pesadelo que vivi em Jerusalém. Perdoe minha insistência, mas... por acaso o judeu lhe revelou se era pai dessa criança desesperada? Creio que não. Mas notei que ele ficou um tanto nervoso quando comentei a respeito daquele choro angustiante. E como eram as feições desse homem? Horrorosas, como a de todos os escravos. Aliás, o judeu possuía uma expressão que às vezes me lembra a sua. Mas o que é isso? O senhor só pode estar brincando. Jamais duvide da minha palavra. Ou irá acabar servindo de refeição aos leões, servo arrogante. Com certeza, a expressão do velho judeu era semelhante à que você tem estampada agora, nesse rosto medíocre. Um misto de ódio, desejo de vingança, mas, acima de tudo, medo. Muito medo da superioridade romana. Em Cafarnaum, dias e noites correm tristes e silenciosos. Públio, recluso em seu arquivo de processos, prepara os planos educativos da filha, mandando vir da sede do império um professor particular para ela, enquanto estuda todas as possibilidades de afastar Pôncio Pilatos da Palestina. Lívia, abatida com a humilhação e o desprezo constantes do marido, busca na fé em Deus o conforto para os seus momentos mais dolorosos. O número de seguidores do Mestre de Nazaré aumenta cada vez mais. E para que os martírios do Calvário jamais sejam esquecidos, o povo simples e humilde começa a organizar o culto da cruz, acreditando ser esta a melhor homenagem à memória do Nazareno. Mesmo a cruz representando um instrumento de punição para os criminosos, ela significa agora um objeto de profunda veneração, guardado por Lívia e pela serva Ana, com o máximo de carinho e respeito. Certa noite, porém, ao sair do quarto da pequena Flávia com um pequeno crucifixo na mão, Ana depara com o senador que surge da escuridão dos arbustos. O que faz com esse objeto amaldiçoado no aposento de minha filha? Ana fica completamente imóvel com o susto que levou. A serva não consegue responder à pergunta agressiva do senador, que se aproxima, encarando a pobre mulher com os olhos inundados de raiva. Responda, escrava. O que anda ensinando a Flávia nessas visitas noturnas? Por acaso acredita que pode induzir uma criança ingênua a virar seguidora do profeta crucificado? Perdão, senador. Eu jamais tive a ousadia de obrigar sua filha a cultuar a cruz de Jesus. Apenas trouxe o crucifixo atendendo ao pedido de Flavinha, que desejava fazer uma oração ao Messias, pedindo pela alma de Semele, a escrava falecida em Jerusalém. Não acredito que tenha partido de minha filha essa ideia absurda. Amanhã mesmo vou falar com Lívia para substituí-la por outra serva menos presunçosa. Não, papai. Ana não está mentindo. Eu rezo todas as noites ao profeta de Nazaré, agradecendo ao homem maravilhoso que aliviou a minha dor e curou a minha doença. Por que o Senhor permitiu que Pilatos crucificasse o Messias, meu pai? Por quê? Contagiado pela fé estampada no rosto saudável da filha, o senador não consegue responder à pergunta
invadido no fundo da alma por um sentimento de culpa incontrolável e pela vergonha de não ter coragem de admitir que também acredita no Messias. Públio desmancha a expressão severa e abaixa a cabeça, caminhando lentamente de volta ao seu gabinete. Flávia e Ana entreolham-se emocionadas, pois as duas, na sensibilidade dos corações, conseguem compreender a atitude do senador, que desaparece entre os arbustos da casa de campo. Um mês após o martírio de Jesus, numa tarde formosa e quente de Cafarnaum, o senador Lentulus se aproxima da esposa depois de muitos dias em que não trocaram uma só palavra. Lívia, quero comunicar-lhe que pretendo viajar durante algum tempo, afastando-me desta residência por 2 meses, a fim de cumprir meus deveres de emissário imperial na província. Tenho a intenção de visitar dezenas de cidades daqui até Jerusalém e não será possível levá-la comigo. Mas... Portanto, vou deixá-la excepcionalmente como guardiã de minha filha. Mas, Públio... Como já disse antes, você vive nesta casa apenas pela tarefa maternal. E acredito que posso confiar nos seus cuidados enquanto não chega o velho professor romano que pedia Flamínio. Espero então que se previna contra qualquer atitude indigna que venha prejudicar ainda mais a educação da menina. Públio, escute-me, por favor. Lívia ainda tenta aproveitar o rápido minuto de tranquilidade do marido, a fim de se defender das acusações caluniosas, mas, afastando-se rapidamente com um olhar rude e orgulhoso, o senador não lhe dá tempo de prosseguir nas palavras suplicantes. Em Roma, reunidos no salão do palácio, a família Severus saboreia um delicioso novilho assado, recheado com um molho de vinho quente, preparado especialmente pelas servas de Calpurnia. Nada como uma mesa farta e variada para começar mais um dia de intensas negociações. Muitas reuniões hoje, Flamínio. Sim. Estou tratando diretamente dos pedidos feitos pelo amigo Públio Lentulus. Que pedidos, meu pai? Não seja curioso, Agripa. São problemas de adulto. Algo relacionado a Flávia? O Plínio, o senador... Sim, Plínio. O senador me encarregou de encontrar um bom professor para a filha e enviá-lo a Cafarnaum o mais breve possível. Mas a senhora Lívia é uma excelente professora. O senador sempre me disse que a esposa é a mulher mais inteligente que conhece. Por que agora precisa de outra pessoa para educar a filha? Ora, meu irmão, porque os homens são infinitamente superiores às mulheres em todos os sentidos, sobretudo no intelecto. Nem sempre. Às vezes nós, homens, também cometemos atos profundamente estúpidos, como a loucura de desembarcar sozinho no porto de Jerusalém, vestindo um uniforme de soldado romano. Passada uma semana, Públio Lentulus parte para a longa viagem. Na mente confusa há apenas 3 objetivos: aliviar o coração de tanto sofrimento, procurar o filho desaparecido e catalogar os erros e injustiças de Pilatos em cada cidade que vistoriar. O senador, no entanto, ao abandonar o lar por tanto tempo, acaba deixando a esposa e a filha expostas aos perigos de uma região ameaçadora. E esta é a maior preocupação de Lívia, que observa, aflita, juntamente com a serva Ana, o marido partir, deixando a família entregue à vigilância de numerosos servos. Que Deus ilumine o seu caminho, meu marido. Que ilumine também o coração, para que o senador volte logo aos braços da esposa e permaneçam unidos nos laços do amor eterno. Logo na primeira etapa da excursão, o senador Lentulus é recebido por Herodes com festividades solenes e grandiosas,
sendo a caravana de Públio especialmente escoltada por centuriões particulares e servida com exclusividade por inúmeros escravos que os acompanham durante toda a permanência em Tiberíades, a grande cidade da Galileia. No entanto, para a infelicidade do senador, o guardião Sulpício Tarquínios ali se encontra a serviço de Herodes, justamente na chegada de Públio à primeira cidade de sua rota. Porém, Sulpício acaba conseguindo se esquivar sem ser notado, regressando no mesmo dia a Jerusalém, onde está agora em conferência íntima com o governador Pilatos. Por acaso sabe, governador, que o senador Lentulus executa uma longa viagem por toda a província? O quê? Exatamente. Pude vê-lo com meus próprios olhos em Tiberíades, onde um amigo me informou que ele não voltará a Cafarnaum antes de 40 dias. Mas com que objetivo o senador faria uma viagem tão incômoda e sem atrativos? Será alguma missão secreta determinada pela sede do Império? Infelizmente, não conheço o real motivo da excursão, governador. E a esposa não o acompanhou? Eu tinha certeza que o senhor iria me fazer esta pergunta. Por isso, certifiquei-me com outro amigo de confiança, soldado da guarda pessoal do senador, e descobri que Lívia Lentulus permanece em Cafarnaum, na companhia da filha, aguardando em casa o regresso do esposo. Sulpício, você sabe que cultivo no coração uma imensa simpatia pela adorável criatura a que nos referimos. Claro, governador, claro. E aqui estou, como sempre, para ajudá-lo no que for necessário. Posso contar mesmo com o seu sigilo, guardião? Claro que sim. E o aconselho a não perder tempo, governador. Por que não aproveita logo esta rara oportunidade para fazer uma visita àquela pobre mulher carente e solitária? Lívia Lentulus, esposa fiel e injustiçada, irá mais uma vez enfrentar a alma venenosa de um homem possuído pelo desejo, disposto a correr todos os riscos para alcançar seu objetivo. Por outro lado, a viagem de Públio Lentulus poderá trazer ainda mais conflitos à alma do senador angustiado, preso entre as trevas da calúnia e a luz da verdade, que só o destino conhece.